ela sabe que você tá filmando. Sabrina, você fica imitando ela. Sabrina, ela não gosta. É que ela não sabe, Sofia. Ela tem que fazer igual você. Hoje nem querer. Você tem ou não? Fala pra mim. Guarda. Cenoura. Não, vem aqui, ela tem. Tem uma bandeja de coisa lá, de salada. Pega lá. É? Deixa eu vou lavar agora. Eu vou pegar o macarrão aí. Chorei. Eu tava comprando um outro de chocolate. Aí vai cenoura. De ouro. Aí a mulher falou que esse aqui não é de ouro. Ele é banhado a ouro. Mas ele sai muito mais barato e ele não vai ficar caro. Ninguém nunca vai saber que não é de ouro. Você vai estar muito bem protegida com isso daqui. Aí a mulher falou isso pra mim, né? Eu falei, aí eu fiquei duro, que não bromo não, chocolate. Mas lindo, sabe, bem, parecia ouro mesmo. Bem delicadinho, bem fininho, sabe? Nossa, que coisa mais linda. Aí era 60 e poucos reais. Aí eu falei pra ela assim, mas eu queria um de ouro. Eu vou comprar esse mesmo, mas é que eu não tenho dinheiro hoje. Ela falou assim, olha, se você não levar esse, você não tira esse outro. Mesmo que ele estiver muito preto. Ele não sabe, cara, se você tá Sua salada tá no lixo.